Eu nunca imaginei que chegar 15 minutos cedo mudaria tudo. Meu nome é Lucas. Tenho 24 anos, trabalho como designer gráfico freelancer aqui em São Paulo. E por muito tempo, achei que conhecia todas as verdades importantes sobre mim mesmo. Mas tem verdades que a gente esconde tão bem, tão fundo, que nem percebe que está mentindo. Até o dia em que você vê seu próprio reflexo na dor de outra pessoa. Era uma terça-feira comum quando peguei o Uber para o apartamento do Gabriel. Meu melhor amigo desde os 12 anos. O cara que me conhece melhor do que ninguém. Ou pelo menos é o que eu sempre acreditei. A gente tinha combinado de jantar e assistir o jogo. Mas eu terminei um projeto antes do esperado e decidi ir direto. Não avisei. Por que avisaria? Gabriel sempre dizia que a casa dele era minha casa. Eu tinha até a senha do interfone. O porteiro me cumprimentou com aquele aceno de sempre. Subi os 23 andares pensando em cerveja gelada e na voz animada do Gabriel reclamando do árbitro. Coisas simples, coisas seguras, coisas que não mexem com o que você prefere não sentir. Quando a porta do elevador se abriu no último andar, o corredor estava em silêncio. Aquele silêncio caro de prédio de luxo em Jardins, onde até os passos são abafados pelo carpete importado. Digitei a senha. A porta abriu sem resistência. Entrei. A sala estava vazia. Janelas do chão ao teto mostrando São Paulo se apagando no crepúsculo. A cidade toda lá embaixo. Milhões de luzes começando a piscar. E eu ali, suspenso naquele espaço que sempre me fez sentir pequeno e grande ao mesmo tempo. Pequeno pela imensidão do apartamento, grande por ser bem-vindo nele. Chamei pelo Gabriel. Nada. Deixei a mochila no sofá e fui até a cozinha. Vazia também. Peguei uma água da geladeira e foi quando ouvi uma voz, abafada, vinda do escritório do Ricardo. Ricardo Almeida, o pai do Gabriel. CEO de uma multinacional de tecnologia. O homem que eu via talvez 3, 4 vezes por ano, sempre de terno impecável, sempre com aquele sorriso educado de quem está pensando em 15 coisas mais importantes do que a conversa que está tendo. Eu o respeitava da forma como você respeita uma escultura em um museu, de longe, com admiração distante. Mas aquela voz não era distante, era quebrada. Eu devia ter ido embora, devia ter esperado na sala. Mas tem algo em ouvir uma voz masculina se partir que te prende, que te puxa. Talvez porque homens não se permitem isso. Talvez porque quando permitem, é porque a dor é grande demais para caber dentro do peito. Me aproximei. A porta do escritório estava entreaberta. Apenas uma fresta. Luz amarela vazando para o corredor. E a voz do Ricardo, baixa, urgente, carregada de algo que nunca imaginei ouvir dele. Desespero. Eu não consegui resistir. Não deveria ter olhado. Mas olhei. Ele estava de costas para a porta, telefone colado na orelha, mão livre apertando a nuca como se quisesse arrancar a própria cabeça. Ainda de terno, mas o paletó jogado na cadeira. Gravata afrouxada. Camisa amassada nas costas. Pela primeira vez, Ricardo Almeida parecia humano. E então ele disse: "Não consigo mais viver assim. Não consigo continuar mentindo para o meu filho sobre quem eu realmente sou." O mundo parou. Meu coração disparou. Não pela revelação em si, mas pelo tom. Pela rendição absoluta naquela voz. Pela forma como ele disse meu filho. Como se cada sílaba doesse. Eu devia ter saído. Devia ter fingido que não ouvi. Mas fiquei congelado. E foi nesse segundo de hesitação que Ricardo se virou. Nossos olhos se encontraram. Ele me viu antes que eu pudesse recuar. Eu o vi antes que ele pudesse esconder. Naquele único instante, tudo o que ele carregava ficou exposto. Medo. Vergonha. Pânico. E algo que eu conhecia bem demais, mas nunca admiti sentir. Solidão. A solidão de quem se esconde. Ele desligou o telefone sem dizer adeus para quem estava do outro lado. Apenas desligou. O silêncio que preencheu o escritório era tão pesado que eu senti ele me empurrar para trás. "Lucas", ele disse. Só isso. Meu nome. Nenhuma explicação. Nenhuma desculpa. Eu não sabia que. Gaguejei como um idiota. "Acabei de chegar." "Gabriel está?" Ele engoliu seco. Passou a mão pelo cabelo grisalho, desfazendo o penteado perfeito. "Vai chegar daqui a pouco." Teve que resolver algo no escritório. A gente ficou ali, parados. Ele do lado de dentro. Eu do lado de fora. Uma porta entreaberta entre nós. E um segredo gigante ocupando todo o espaço.
Ele não me pediu para esquecer o que ouvi. Não tentou explicar. Apenas me olhou. Aqueles olhos verdes que eu sempre achei intimidadores, de repente pareciam tão cansados. Tão incrivelmente cansados. E eu entendi. Entendi sem que ele precisasse dizer. Entendi porque eu vivia a mesma mentira. Porque eu também escondia. Porque toda vez que alguém perguntava se eu estava namorando, eu inventava uma desculpa qualquer. Porque toda vez que Gabriel falava de alguma garota bonita e esperava que eu concordasse, eu concordava. Porque mentir para os outros é fácil quando você mente para si mesmo há tanto tempo que esqueceu como é a verdade. Eu não vou, comecei a dizer, mas parei. Não vou o quê? Contar? Julgar? Fingir que não vi um homem de 47 anos desmoronando porque não aguenta mais carregar o peso de uma vida inteira de aparências? Obrigado, ele disse. Apenas isso. Obrigado. Como se eu tivesse feito algo. Como se não olhar com nojo já fosse o suficiente. Eu só balancei a cabeça e me afastei. Voltei para a sala. Me sentei no sofá. Peguei o celular e fingi rolar o feed do Instagram. Mas não via nada. Apenas aqueles olhos verdes. Aquela voz quebrada. Aquelas palavras. Não consigo continuar mentindo para o meu filho sobre quem eu realmente sou. 15 minutos depois, Gabriel chegou. Entrou rindo, jogou a jaqueta no sofá, bagunçou meu cabelo como se eu ainda tivesse 12 anos. E aí, mano? Pensei que ia chegar mais tarde, ele disse, sorrindo daquele jeito que sempre me fez sentir em casa. Terminei o trampo cedo. Resolvi invadir logo. Gabriel riu. Foi até a cozinha pegar cerveja. Gritou de lá, perguntando se eu tinha visto o pai dele. Eu disse que não. A primeira mentira saiu fácil. Natural. Como todas as outras. Quando ele voltou, Ricardo também apareceu. Terno recomposto, cabelo arrumado, sorriso educado no rosto, como se nada tivesse acontecido. Como se 20 minutos atrás, ele não tivesse confessado ao telefone que estava sufocando na própria vida. Lucas, ele cumprimentou, estendendo a mão. Bom te ver. Apertei a mão dele. Firme. Profissional. Como sempre. Mas dessa vez, quando nossos olhos se encontraram, algo mudou. Um reconhecimento, silencioso, perigoso. Ele sabia que eu sabia. E eu sabia que ele sabia que eu sabia. E nenhum de nós ia falar sobre isso. Nunca. Gabriel abriu as cervejas, ligou a TV. Começou a falar sobre o jogo, sobre o trabalho, sobre a garota que ele tinha conhecido na academia. Eu ri nos momentos certos. Comentei nos momentos certos. Fingi normalidade com a mesma perfeição que Ricardo fingia. Mas no fundo, enquanto o Gabriel falava, eu sentia o peso da presença de Ricardo na sala. Ele tinha se sentado na poltrona ao lado, folheando uma revista sem ler. Estava lá, mas não estava. Presente, mas ausente. Exatamente como eu sempre me sentia quando estava com os outros. Presente no corpo. Ausente na verdade. E foi nesse momento que a ficha caiu. Não foi a revelação que eu vi. Não foi descobrir o segredo do Ricardo. Foi perceber que eu entendia. Foi reconhecer nele o que eu carregava em mim. Foi ver um homem bem-sucedido, poderoso, respeitado, se despedaçando em silêncio pelo mesmo motivo que me fazia acordar às 3 da manhã com o peito apertado. Medo. Medo de ser visto. Medo de ser rejeitado. Medo de que as pessoas que mais amamos descubram quem realmente somos e decidam que não somos suficientes. Quando o jogo terminou, me despedi. Gabriel me acompanhou até a porta. Ricardo acenou da sala, aquele aceno educado de sempre. Mas quando nossos olhos se cruzaram pela última vez naquela noite, eu vi gratidão e algo mais. Algo que me fez desviar o olhar rápido demais. Desci os 23 andares com o coração acelerado. Entrei no Uber. Pedi para o motorista não falar comigo. Encostei a cabeça no vidro e deixei a cidade borrada passar. Luzes, prédios, vidas acontecendo dentro de janelas iluminadas. Todas escondendo algo. Todas fingindo algo. Cheguei em casa. Tranquei a porta. Sentei no chão da sala e finalmente deixei aquilo me atingir. Eu tinha me tornado cúmplice. Não apenas do segredo do Ricardo, mas do meu próprio. Porque ao prometer silêncio para ele, eu estava prometendo silêncio para mim mesmo também.
Estava dizendo que era certo esconder, que era necessário mentir, que era mais seguro sufocar do que respirar. E a parte mais assustadora? Eu entendia perfeitamente por que ele fazia isso. Peguei o celular. Abri a conversa com o Gabriel. Ele tinha mandado uma mensagem. Valeu por vir, mano. Sempre bom ter você aqui. Sempre bom estar aí, respondi. E era verdade. E era mentira. As duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu amava o Gabriel. Ele era meu melhor amigo, meu irmão de escolha. A pessoa que me conhecia desde criança. Mas será que me conhecia mesmo? Será que alguém pode te conhecer de verdade quando você passa a vida inteira editando as partes de si que acha que vão assustar os outros? Deitei na cama. Olhei para o teto e pensei no Ricardo. Pensei naquela voz quebrada, naquele desespero contido, naquela solidão que eu reconheci porque era a minha também. Eu tinha guardado o segredo dele, mas agora, quem guardaria o meu? E a pergunta que não me deixou dormir naquela noite foi a mais perigosa de todas. Se eu entendia tão bem por que o Ricardo escondia quem ele era, o que isso dizia sobre mim? O que isso dizia sobre quem eu estava me recusando a ser? A resposta estava lá. Eu sabia. Mas reconhecer é diferente de aceitar. E aceitar é a coisa mais difícil que alguém pode fazer quando passou anos construindo uma versão segura de si mesmo para mostrar ao mundo. Fechei os olhos. Tentei dormir. Mas o rosto do Ricardo continuava aparecendo. Aqueles olhos verdes. Aquele cansaço. Aquela rendição silenciosa. E eu percebi que algo tinha mudado. Irreversivelmente. Porque agora eu sabia. Sabia que não estava sozinho. Sabia que existia alguém ali, naquele apartamento gigante e vazio, que entendia exatamente o que era acordar todos os dias e fingir ser alguém que você não é. E saber disso me assustava, porque solidão é pesada. Mas compartilhar o peso com alguém pode ser ainda mais perigoso. Especialmente quando esse alguém é o pai do seu melhor amigo. Especialmente quando pela primeira vez na vida, você sentiu uma conexão real com alguém. E essa conexão veio justamente do reconhecimento da mentira que ambos vivem. O que você faz quando a única pessoa que te vê de verdade é exatamente a pessoa que você não deveria deixar se aproximar? Eu não tinha resposta naquela noite, mas tinha uma certeza. Aqueles 15 minutos de antecedência tinham mudado tudo. E não havia como voltar atrás. Passaram-se 5 dias desde aquela tarde no escritório. 5 dias em que eu fingi normalidade com uma habilidade que eu nem sabia que tinha. Respondi as mensagens do Gabriel normalmente. Ri das piadas dele. Aceitei os convites para sair como sempre fazia. Mas por dentro, algo tinha mudado. Cada vez que eu via o nome dele na tela do celular, minha mente voava direto para aquele momento. Para os olhos do Ricardo encontrando os meus. Para a vulnerabilidade nua que eu tinha visto ali. Para o segredo que agora vivia entre nós como uma coisa tangível, quase física. O convite veio numa terça-feira qualquer. Gabriel ligou no meio da tarde, a voz animada como sempre. Cara, meu pai tá insistindo que a gente faça um jantar de família essa semana. Ele disse que já faz tempo que você não aparece lá em casa direito. Meu estômago se apertou. Direito. Como se eu tivesse evitado aparecer de propósito. Como se eu soubesse exatamente por quê. Eu... Não sei, Gabi. Tô meio atolado de trabalho. Trabalho? Ele riu do outro lado da linha. Lucas, você trabalha de casa. Você literalmente pode fazer seu horário. Vem, vai. Meu pai gosta de você. Vai ser legal. Meu pai gosta de você. As palavras ecoaram na minha cabeça de um jeito estranho, desconfortável. Tá bom. Ouvi minha própria voz concordar como se estivesse fora do meu corpo. Que dia? Sexta à noite, 7h30. E chega no horário dessa vez, hein? Ele riu de novo, sem malícia nenhuma. Só Gabriel sendo Gabriel. Se ele soubesse. Sexta-feira chegou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Passei a semana inteira ensaiando na cabeça. Como eu ia agir. O que eu ia dizer. Como eu ia me comportar quando estivesse na mesma sala que Ricardo de novo. Eu ia ser normal. Educado. Tranquilo. Ia cumprimentá-lo com um aperto de mão firme, como sempre fazia. Ia conversar sobre trabalho, sobre futebol, sobre qualquer coisa genérica que pessoas normais conversam em jantares de família. Ia fingir que nada tinha acontecido. Porque, tecnicamente, nada tinha acontecido. Certo? Errado.
Cheguei às 7h25. Não muito cedo. Não muito tarde. Seguro. Gabriel abriu a porta com aquele sorriso largo que me lembrava por que a gente era amigo desde os 12 anos. Olha só quem é pontual. Milagre. Eu forcei uma risada e entrei. O apartamento tinha aquele cheiro familiar de madeira cara e o perfume francês que a empregada usava para limpar. Tudo impecável. Tudo no lugar. Tudo exatamente como sempre foi. Exceto que nada parecia igual. Meu pai tá terminando uma ligação no escritório. Deve descer daqui a pouco. Gabriel me guiou até a sala de jantar. A mesa já estava posta. 3 lugares. Senta aí. Quer beber alguma coisa? Água tá bom. Ele desapareceu na cozinha e eu fiquei sozinho por alguns segundos. Meus olhos foram direto para a escada que levava ao andar de cima, para o corredor onde ficava o escritório, onde tudo tinha começado. Ou talvez não. Talvez tivesse começado muito antes e eu só nunca tinha prestado atenção. Talvez aquele momento no escritório só tivesse sido o gatilho. A faísca. O que quer que fosse, agora eu não conseguia mais ignorar. Ouvi passos na escada. Meu corpo inteiro ficou tenso. Cada músculo alerta. E então, ele apareceu. Ricardo descia os degraus com aquela postura que ele sempre tinha. Controlada. Segura. A camisa social azul clara com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando os antebraços. Sem gravata. Cabelo ainda levemente úmido, como se tivesse acabado de sair do banho. Nossos olhos se encontraram. Por uma fração de segundo, o mundo parou. Vi algo passar pelo rosto dele. Surpresa? Reconhecimento? Algo que ele escondeu tão rápido que eu quase duvidei que tivesse visto. Lucas. A voz dele era controlada, neutra. Que bom que você veio. Oi, Sr. Almeida. Levantei automaticamente, estendendo a mão. Ele desceu o último degrau e atravessou a sala. Pegou minha mão. A palma dele era quente, firme. O aperto durou meio segundo a mais do que deveria. Ou eu imaginei isso? Ricardo. Eu já disse para você me chamar de Ricardo. Desculpa, hábito. Soltei a mão dele rápido demais. Enfiei as minhas nos bolsos da calça. Gabriel voltou com copos de água e o clima na sala mudou instantaneamente. Ficou mais leve, mais fácil. Ele tinha esse dom. Preenchia os espaços vazios com risadas e histórias aleatórias. Sentamos à mesa. Eu fiquei de um lado. Gabriel na cabeceira. Ricardo do outro lado. Diretamente na minha frente. Péssima posição. A empregada trouxe a entrada. Alguma coisa com salmão defumado que parecia cara demais para eu entender. Gabriel começou a falar sobre um projeto novo no trabalho. Algo sobre redes sociais e engajamento. Eu fingi prestar atenção. Acenei com a cabeça nos momentos certos. Dei risadas quando parecia apropriado. Mas cada célula do meu corpo estava consciente do homem sentado a menos de 1 metro de mim. Da forma como os dedos dele seguravam a taça de vinho. Longos, elegantes. Do jeito que ele inclinava a cabeça quando Gabriel falava, realmente ouvindo. Da pequena ruga entre as sobrancelhas quando ele estava concentrado. Eu nunca tinha reparado nessas coisas antes. Mentira. Eu sempre tinha reparado. Só nunca tinha admitido que reparava. Lucas, você tá bem? A voz do Gabriel me arrancou dos pensamentos. Pisquei. O quê? Você tá quieto, não é seu estilo. Ele me olhou com aquela preocupação genuína que me fazia sentir ainda pior. Eu... Só tô cansado. Semana puxada. Trabalhou demais? Ricardo perguntou. Olhei para ele sem querer. Erro. Nossos olhos se trancaram de novo, e dessa vez eu não consegui desviar imediatamente. Havia algo ali. Nos olhos verdes dele. Algo que eu não sabia nomear, mas que fazia meu estômago revirar. Muitos projetos. Você precisa aprender a dizer não, Lucas. A voz dele era suave, quase gentil. Trabalhar demais só leva à exaustão. Havia duplo sentido ali? Ou eu estava lendo coisas que não existiam? Gabriel riu. Meu pai tá dando conselhos sobre não trabalhar demais? Isso sim é irônico. Ricardo desviou o olhar de mim e sorriu para o filho. Um sorriso pequenininho que não chegava aos olhos. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. A empregada voltou com o prato principal. A conversa fluiu. Política, economia, futebol. Tópicos seguros.
tópicos normais. Mas debaixo da mesa, meu joelho roçava na borda da toalha. Eu estava hiperconsciente de cada movimento, de cada respiração. E então aconteceu. Gabriel pediu o sal. Estava do outro lado da mesa, perto do Ricardo. "Passa o sal, pai!" Ricardo pegou o saleiro e estendeu o braço na minha direção para passar para o Gabriel. No mesmo instante, eu esticava a mão para pegar meu copo d'água. Nossas mãos se tocaram. Foi 1 segundo. Talvez menos. Só a lateral da mão dele roçando nos meus dedos enquanto ele passava o saleiro por cima da minha mão estendida. Mas foi como um choque elétrico. Ele sentiu também. Eu sei que sentiu porque vi os dedos dele hesitarem. Vi a respiração dele travar por uma fração de segundo. Puxei a mão de volta como se tivesse tocado em brasa. Gabriel pegou o saleiro, completamente alheio. "Valeu." Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que eles podiam ouvir. Apertei a mão debaixo da mesa, tentando fazer a sensação fantasma do toque dele ir embora. Não foi embora. O resto do jantar passou num borrão. Eu mal provei a comida. Cada vez que eu olhava para cima, sem querer, meus olhos encontravam os do Ricardo. E cada vez, havia aquela coisa ali. Aquela consciência mútua que não tinha nome. Quando terminamos de comer, Gabriel se levantou. "Vou pegar a sobremesa. Tem torta de limão." "Você ainda gosta de torta de limão, né, Lucas?" Sim, gosto." Ele saiu em direção à cozinha, deixando eu e Ricardo sozinhos à mesa. O silêncio foi instantaneamente pesado. Sufocante. Olhei para o meu prato vazio, para o guardanapo amassado ao lado, para qualquer lugar exceto para ele. Lucas. A voz dele era baixa, quase um sussurro. Eu não queria olhar. Sabia que não devia olhar. Olhei. Ele estava me encarando com uma intensidade que me deixou sem ar. Não disse nada. Só ficou olhando. Como se estivesse tentando ler alguma coisa em mim. Ou tentando me dizer alguma coisa que ele não podia falar em voz alta. Comecei, mas não sabia o que dizer. Gabriel voltou com a torta antes que eu pudesse terminar. A bolha estourou. Ricardo desviou o olhar. Pegou a taça de vinho e tomou um gole longo. Comemos a sobremesa em silêncio relativo. Gabriel tagarelava sobre alguma coisa. Eu não estava processando as palavras. Quando terminamos, me levantei rápido demais. Eu preciso ir. Amanhã acordo cedo. Mentira. Eu não tinha nada amanhã. Mas eu precisava sair dali. Precisava de ar. Precisava de distância. Já. Gabriel pareceu genuinamente desapontado. Pensei que a gente podia jogar videogame ou ver um filme. Desculpa. Da próxima vez eu prometo. Ele me acompanhou até a porta. Eu podia sentir os olhos do Ricardo nas minhas costas, queimando. Valeu por vir, cara. Meu pai ficou feliz. Eu não perguntei como ele sabia. Não queria saber. Já estava com a mão na maçaneta quando Gabriel falou de novo. Ah, espera. Você tá de carro? Não. Vim de Uber. Fica. Dorme no quarto de hóspedes. Não faz sentido você gastar com Uber a essa hora. Meu sangue gelou. Não precisa, Gabi. Sério. Cara, a gente tem tipo 4 quartos vazios nessa casa. Fica. Amanhã você acorda, toma café e vai embora de boa. Vai. Ele não ia aceitar um não. Eu conhecia aquele tom de voz. Quando Gabriel Almeida decidia alguma coisa, era difícil convencê-lo do contrário. Então eu concordei. Porque dizer não criaria perguntas, criaria suspeitas. E a última coisa que eu queria era que Gabriel começasse a desconfiar de qualquer coisa. Dormi no quarto de hóspedes do andar de cima. O quarto era impecável. Lençóis brancos e macios, travesseiros que cheiravam a lavanda. Silêncio absoluto. Deitado no escuro, eu olhava para o teto. Gabriel estava no quarto dele, 2 cômodos à esquerda. E Ricardo? Onde estava o quarto dele? No andar de baixo? No corredor do outro lado? Por que eu estava pensando nisso? Virei de lado. Fechei os olhos. Tentei dormir. Não consegui. Cada vez que eu fechava os olhos, via aqueles olhos verdes me encarando através da mesa. Sentia o toque fantasma da mão dele na minha. Ouvia a voz dele pronunciando meu nome daquele jeito. Lucas. Revirei na cama. Tentei contar carneiros. Tentei pensar em trabalho. Tentei pensar em qualquer coisa que não fosse ele. Não funcionou. A verdade era que eu não conseguia mais fugir do que estava sentindo. Não conseguia mais fingir que aquilo não existia. Porque existia.
e estava crescendo, e estava me consumindo. Eu estava atraído pelo Ricardo, pelo pai do meu melhor amigo, um homem 23 anos mais velho que eu, um CEO bilionário que vivia num mundo completamente diferente do meu, um homem que carregava segredos que eu tinha descoberto por acidente. E o pior era que eu sabia, no fundo, que essa atração não era só sobre ele. Era sobre mim, sobre o que eu tinha escondido de todo mundo a vida inteira. Sobre as perguntas que eu nunca tinha deixado vir à superfície. Sobre as partes de mim que eu tinha enterrado tão fundo que eu quase esqueci que elas existiam. Até encontrar os olhos dele naquele escritório. Até perceber que ele entendia. Porque ele carregava o mesmo peso, o mesmo segredo. E agora? Agora eu estava deitado num quarto de hóspedes no meio da noite, hiperconsciente de que ele estava em algum lugar nessa mesma casa, a alguns metros de distância. Acordado também, talvez, pensando nas mesmas coisas, ou eu estava delirando, projetando. Vendo coisas que não existiam porque eu queria que existissem. Mas aquele toque, aquele olhar, isso foi real. Eu não imaginei. Suspirei fundo e cobri o rosto com as mãos. Isso tá errado, sussurrei para o quarto vazio. Isso tá tão errado. Mas a parte mais assustadora é que pela primeira vez em muito tempo, alguma coisa dentro de mim parecia certa. E eu não sabia o que fazer com isso. Acordei antes do sol nascer, não que eu tivesse dormido de verdade. Passei a noite inteira olhando para o teto do quarto de hóspedes, contando as respirações, tentando acalmar meu coração que insistia em disparar toda vez que eu lembrava do jantar, toda vez que eu lembrava dos olhos dele, toda vez que eu lembrava de como meu corpo inteiro reagiu quando nossos dedos se tocaram. Saí do apartamento antes do Gabriel acordar. Mandei uma mensagem dizendo que tinha um compromisso de trabalho cedo, que a gente se falava depois. Mentira. Eu só precisava sair dali. Precisava respirar um ar que não fosse carregado com a presença dele. Do Ricardo. Do pai do meu melhor amigo. Do homem que estava destruindo qualquer resquício de paz que eu ainda tinha. Passei os próximos dias tentando voltar ao normal. Mergulhei nos projetos de design. Aceitei 2 trabalhos novos que nem precisava, só para ocupar a cabeça. Mas era inútil. Toda vez que o telefone tocava, meu estômago revirava achando que era Gabriel me chamando para voltar lá. E pior, uma parte de mim queria que fosse. Uma parte de mim queria uma desculpa para vê-lo de novo. Foi o Gabriel que ligou numa quinta-feira à tarde. A voz dele soava empolgada, meio urgente. Lucas, cara, preciso de um favor enorme. Tá livre hoje à noite? Deveria ter dito não. Deveria ter inventado qualquer coisa, mas eu não consegui. Depende do favor, respondi, tentando soar casual. Lembra aquele projeto de rebranding que eu tava tocando? O cliente adorou, mas agora quer ver as apresentações impressas em alta qualidade. Só que a gráfica só entrega amanhã e a reunião é depois de amanhã. Pensei que você podia dar uma olhada. Sabe como você é perfeccionista com essas coisas. Trabalho. Era só trabalho. Nada demais. Claro, sem problema. Perfeito. Vem aqui em casa umas 7. Eu peço comida. A gente revisa tudo com calma. 7 horas. No apartamento dele, onde o Ricardo morava. Fechado, eu disse. E desliguei antes que minha voz me traísse. Cheguei às 7h15. Atrasei de propósito. Uma tentativa patética de parecer menos ansioso do que eu realmente estava. Gabriel me recebeu com aquele sorriso fácil dele, já de moletom, confortável em casa. Valeu por vir, cara. Tá na sala. Deixei tudo espalhado lá. Segui ele até a sala de estar. As apresentações estavam mesmo espalhadas pela mesa de centro. Layouts, mock-ups, paletas de cores. Trabalho de verdade. E então eu o vi. Ricardo estava na cozinha americana, visível através da divisória aberta. Terno ainda, como se tivesse acabado de chegar do escritório. A gravata afrouxada, as mangas arregaçadas até os cotovelos. Ele ergueu os olhos quando eu entrei e por um segundo, só um segundo, nossos olhares se encontraram. Meu coração esqueceu como bater. Oi, Lucas, ele disse, a voz controlada, profissional, como se nada tivesse acontecido. Como se aquele jantar não tivesse existido. Gabriel me disse que você ia ajudar com o projeto. Vim dar uma força. Consegui responder, surpreso que minha voz funcionou. Gabriel já estava distraído com os layouts, apontando detalhes, falando sobre os ajustes que o cliente tinha pedido. Eu tentava prestar atenção, juro que tentava.
Mas minha consciência periférica estava completamente voltada para a cozinha, para o homem que fingia preparar um café, mas que eu tinha certeza estava tão ciente da minha presença quanto eu estava da dele. Trabalhamos por uns 40 minutos. Eu fiz sugestões genuínas, apontei alguns problemas de hierarquia visual, sugeri ajustes na tipografia. Gabriel anotava tudo, empolgado, confiante no meu olhar profissional como sempre. Foi quando o telefone dele tocou. Porra, Gabriel murmurou olhando a tela. É o Rodrigo do marketing. Esqueci que tinha aquela reunião de alinhamento hoje. Ele olhou para mim meio sem graça. Lucas, me desculpa, mas isso é importante. Vou ter que atender no escritório. Vai demorar uns 40 minutos, talvez 1 hora. Meu estômago despencou. Sem problema, eu posso ir embora. A gente termina isso depois. Não, cara, fica aí. A gente tá quase terminando. Seria melhor fechar hoje. Meu pai tá aí, você não vai ficar sozinho. Assim que eu terminar, a gente volta, beleza? Antes que eu pudesse protestar, Gabriel já estava se levantando, já pegando o laptop, já caminhando pro corredor. Ele olhou pra cozinha. Pai, oferece algo pro Lucas. Não deixa o cara morrer de fome. E então ele sumiu pro escritório. A porta se fechou. O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. Fiquei ali, parado no sofá, olhando os layouts espalhados à minha frente sem ver nada. Podia sentir Ricardo se movendo na cozinha. Podia ouvir o som sutil de uma xícara sendo colocada no balcão. Podia sentir o peso da presença dele mesmo sem olhar. Café. A voz dele veio atrás de mim. Por favor, respondi. Minha voz saindo mais rouca que eu queria. Ouvi ele se aproximar. Passos medidos, calmos. Ele contornou o sofá e colocou a xícara na mesa à minha frente. Longe o suficiente para não invadir meu espaço. Perto o suficiente para que eu sentisse o calor dele. Obrigado, murmurei. Ele não se afastou. Ficou ali, de pé ao lado do sofá, olhando os layouts na mesa. O Gabriel tem sorte de ter você como amigo, ele disse de repente. Você é bom no que faz, e é leal. Leal. A palavra me acertou como um soco no estômago. Eu tento ser, consegui responder. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Era carregado, pesado, cheio de todas as coisas que nenhum de nós estava dizendo. Foi ele quem quebrou. Lucas. Só meu nome. Mas da forma como ele disse, com aquela voz baixa, quase cuidadosa, fez algo dentro de mim se despedaçar. Ergui os olhos. Encontrei os dele. Aqueles olhos verdes e perfurantes que me assombravam desde aquele primeiro dia no escritório. E eu soube. Soube que se eu não falasse agora, naquele momento, eu ia passar o resto da vida me arrependendo. Ia passar o resto da vida me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse tido coragem. Eu não consigo parar de pensar em você. As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. Minha voz tremia, mas eu não parei. Desde aquele dia no seu escritório. Desde aquele jantar. Eu tento. Eu juro que tento. Mas toda vez que eu fecho os olhos, você tá lá. E eu sei que isso é errado. Eu sei que não deveria estar sentindo isso, mas eu não sei mais como fingir que não sinto. A confissão saiu crua, desesperada, completamente vulnerável. E no momento em que as palavras deixaram minha boca, o arrependimento me atingiu como uma onda. O que eu tinha acabado de fazer. O que eu tinha acabado de jogar fora. Mas então eu vi. A forma como a respiração dele mudou. A forma como os ombros dele caíram levemente, como se um peso tivesse sido aliviado. A forma como ele fechou os olhos por um segundo. Apenas um segundo, antes de abri-los de novo. E quando ele olhou para mim dessa vez, não havia mais a compostura. Não havia mais o controle. Havia apenas a verdade crua. Você acha que eu não percebi? A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Você acha que eu não senti cada olhar, cada momento de tensão? Lucas, eu passei os últimos dias tentando me convencer de que estava imaginando coisas. Que era só projeção. Que um garoto da idade do meu filho não poderia estar me olhando daquele jeito. Ele passou a mão pelo cabelo. Uma quebra rara na fachada sempre impecável. Mas você estava. E eu também estava. E isso é. Ele parou, procurando as palavras. Isso é perigoso. Para você, para mim, mas principalmente para o Gabriel. Gabriel, o nome pairou entre nós como uma acusação. Eu sei, eu disse, minha voz falhando. Eu sei que ele é meu melhor amigo. Eu sei que ele confia em mim. Eu sei de tudo isso.
Mas eu também sei que isso que eu tô sentindo é real. E pela primeira vez na minha vida, alguma coisa parece verdadeira. Ricardo se moveu então. Não para perto, mas para sentar na poltrona em frente ao sofá, mantendo a mesa de centro entre nós como uma barreira necessária. Ele se inclinou para frente, cotovelos nos joelhos, mãos entrelaçadas. Você sabe o que ouviu naquele dia no meu escritório? Ele começou, e não era uma pergunta. Você sabe o que eu estou escondendo? Você sabe que passei anos, décadas, construindo uma vida que parece perfeita por fora, mas é vazia por dentro. Ele ergueu os olhos, e pela primeira vez eu vi a vulnerabilidade real. O homem por trás do CEO. O pai por trás da fachada. Eu percebi você, Lucas, desde aquele primeiro momento. A forma como você entendeu sem julgar. A forma como você não fugiu, não me expôs, não me tratou diferente. Você apenas viu. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que ele podia ouvir. E eu desejo, ele continuou, a voz ficando mais áspera. Eu desejo que tivesse sido em outro momento, em outras circunstâncias. Porque se você não fosse o melhor amigo do meu filho, se não houvesse tanto em jogo. Ele não terminou a frase. Não precisava. Mas eu disse suavemente. Eu sou o melhor amigo dele. E você é o pai dele. E tem tudo em jogo. Sim. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Não era desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que tinham acabado de confessar verdades que não podiam ser desfeitas. Ficamos assim por um tempo que pareceu eterno e minúsculo ao mesmo tempo. Dois homens separados por uma mesa de centro, unidos por um entendimento que nenhum de nós tinha pedido, mas que ambos sentíamos até os ossos. Foi Ricardo quem falou primeiro. O Gabriel vai sair dessa reunião em algum momento. Ele disse, a voz voltando a ter aquela qualidade controlada, mas ainda carregada. E quando ele sair, nós vamos estar aqui, agindo como se essa conversa nunca tivesse acontecido. Você entende isso, não entende? Entendo, eu respondi, mesmo que cada fibra do meu ser gritasse contra a ideia. Ele se levantou então, ajeitando a camisa, reconstruindo a armadura que tinha deixado cair por alguns minutos preciosos. Mas antes de se afastar completamente, ele parou. Olhou para mim uma última vez, e o que eu vi naqueles olhos verdes me deixou sem ar. Lucas, ele disse, minha voz soando como uma prece e uma condenação ao mesmo tempo. Se a gente for fazer isso, se a gente for explorar isso que existe entre nós, não tem volta. Você entende? Uma vez que cruzarmos essa linha, tudo muda. Para sempre. Ele deu um passo mais perto. E pela primeira vez não havia mesa entre nós. Pela primeira vez, eu podia sentir o calor dele. Podia ver as linhas sutis ao redor dos olhos. Podia sentir o cheiro da colônia cara misturada com algo intrinsecamente dele. Então me diz. Ele sussurrou, tão baixo que foi quase inaudível. Você tem certeza de que está pronto para arriscar tudo? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós. Meu coração batia tão forte que doía. Minha respiração estava irregular. Cada terminação nervosa do meu corpo estava em chamas. E eu não sabia a resposta. Não tinha ideia se estava pronto para arriscar minha amizade com Gabriel, para arriscar a estabilidade da minha vida, para arriscar tudo que eu conhecia por algo que nem tinha nome ainda. Mas quando olhei nos olhos dele, quando vi o mesmo medo, o mesmo desejo, a mesma esperança desesperada refletida de volta para mim, eu soube uma coisa com absoluta certeza. Eu queria descobrir. Eu não respondi com palavras. Não consegui. Minha garganta estava fechada demais, meu coração batendo forte demais, cada célula do meu corpo gritando alto demais. Mas quando olhei nos olhos dele, quando vi o mesmo medo e a mesma esperança refletida de volta para mim, eu soube que minha resposta já estava lá. Na forma como eu não me afastei. Na forma como minha respiração ficou irregular. Na forma como meus dedos tremeram, mas não se moveram. Eu queria descobrir. E essa vontade, essa necessidade de saber, era mais forte do que qualquer medo. Ricardo viu minha resposta no meu silêncio. E por um momento infinito, nós dois ficamos ali, suspensos naquele espaço impossível entre o que éramos e o que poderíamos nos tornar. Então ele se afastou. Não bruscamente, não com frieza, mas devagar, deliberadamente, colocando distância segura entre nós antes que cruzássemos uma linha da qual não havia volta. A gente precisa.
Pensar melhor sobre isso, ele disse, a voz ainda rouca, os olhos ainda escuros. Isso não é simples, Lucas. E ele estava certo. Claro que estava. Mas a racionalidade não mudou o fato de que passei os próximos 3 dias incapaz de pensar em qualquer outra coisa. Gabriel percebeu que algo estava diferente. Perguntou se eu estava bem umas 5 vezes. Inventei desculpas sobre trabalho, sobre estresse, sobre não estar dormindo direito. Ele aceitou porque confiava em mim. E essa confiança era exatamente o que me deixava acordado todas as noites, encarando o teto, sentindo o peso da culpa apertar meu peito. Até que Gabriel me ligou numa quinta-feira à noite, animado demais, falando rápido demais. Cara, vem pra cá amanhã. Vou fazer uma coisa pequena lá em casa, tipo uma comemoração. Consegui fechar aquele contrato que estava tentando há meses. Meu primeiro instinto foi inventar uma desculpa. Qualquer desculpa. Porque a última coisa que eu precisava era estar perto de Ricardo de novo. Não depois daquele momento no escritório. Não quando meu corpo ainda lembrava exatamente como era estar tão perto dele. Mas eu não podia recusar sem levantar suspeitas. Então eu disse sim. Forcei entusiasmo na voz. Prometi estar lá. E passei a noite inteira me arrependendo. Quando cheguei no terraço na sexta à noite, tinha umas 15 pessoas já espalhadas pelo espaço. Música ambiente tocando baixo. Luzes da cidade brilhando lá embaixo, infinitas, como estrelas caídas na terra. Gabriel me recebeu com um abraço apertado, sorriso largo, cerveja gelada já na mão estendida para mim. Que bom que você veio, mano. Sério, não seria a mesma coisa sem você. A culpa apertou mais forte no meu peito, porque ele realmente acreditava nisso. Realmente me via como parte essencial da vida dele. E eu estava ali escondendo um segredo que poderia destruir tudo. Tentei não procurar Ricardo com os olhos. Juro que tentei. Me concentrei em conversar com as pessoas ao redor, em rir das piadas de Gabriel, em fingir que estava completamente presente. Mas então eu o vi, parado perto do parapeito do terraço, longe do grupo principal, olhando para a cidade lá embaixo. As luzes da noite jogavam sombras no rosto dele, destacando aquela linha forte da mandíbula, aquele perfil que eu já tinha memorizado sem querer. Ele não estava olhando para mim. Mas eu sabia, com aquela certeza visceral que não tem explicação lógica, que ele sabia exatamente onde eu estava. Desviei o olhar rápido demais. Voltei para a conversa ao meu redor. Mas minha atenção estava dividida. Metade da minha consciência sempre ciente de onde ele estava, do que ele estava fazendo, de quem estava conversando com ele. Uma hora depois, Gabriel foi chamado para dentro por alguém. Algo sobre mostrar não sei o que no apartamento. Ele foi animado, levando metade do grupo com ele. E de repente o terraço ficou quase vazio. Só algumas pessoas conversando do outro lado. E Ricardo. E eu. Eu deveria ter ido junto. Deveria ter seguido Gabriel para dentro, mantido distância segura, evitado exatamente essa situação. Mas meus pés não se moveram. E então Ricardo olhou para mim. Direto. Sem esconder. E aquele olhar foi como um gancho direto no meu estômago, tirando todo o ar dos meus pulmões. Ele não disse nada. Não precisava. Só inclinou a cabeça levemente na direção do canto mais afastado do terraço. Um convite silencioso. Eu deveria ter dito não. Deveria ter sacudido a cabeça, feito alguma desculpa, me juntado ao grupo dentro do apartamento. Mas em vez disso, depois de uma pausa que pareceu durar uma eternidade, eu me vi caminhando na direção dele. Cada passo parecia ecoar alto demais no silêncio entre nós. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que ele conseguia ouvir. Quando cheguei perto, Ricardo não disse nada imediatamente. Só ficou ali, olhando para a cidade lá embaixo, mãos apoiadas no parapeito. Eu fiquei ao lado dele, não perto demais, mas não longe o suficiente. Bonita vista, eu disse, porque tinha que dizer alguma coisa, mesmo que fosse a coisa mais óbvia do mundo. A voz dele saiu baixa, quase perdida no som distante do trânsito lá embaixo. Eu venho aqui quando preciso pensar, quando tudo fica pesado demais lá dentro. Lá dentro, não o apartamento. A vida dele, as expectativas, as mentiras. Deve ser difícil, eu disse, as palavras saindo antes que eu pudesse pensar melhor. Carregar isso sozinho. Ricardo virou a cabeça para mim, devagar, e pela primeira vez desde que nos conhecemos, vi algo diferente naqueles olhos verdes. Não apenas desejo, não apenas medo, mas alívio.
como se finalmente, alguém tivesse visto ele de verdade. Você tem ideia? Ele disse. E não foi uma pergunta. Foi uma constatação. Você sabe exatamente como é. E eu sabia. Claro que sabia. Porque eu também carregava meu próprio peso. Minha própria verdade escondida. Meu próprio medo de ser visto. Passei 23 anos construindo isso. Ricardo continuou, olhando de volta para a cidade. A empresa, a reputação, a imagem do homem de família bem-sucedido, o casamento perfeito, o filho perfeito. Tudo perfeitamente encaixado na narrativa que todos esperavam de mim. Ele parou. Respirou fundo. Apertou os dedos no parapeito até os nós dos dedos ficarem brancos. E durante esses 23 anos, eu menti. Para minha ex-esposa. Pro Gabriel. Para todos os colegas de trabalho. Para mim mesmo. Fingi ser alguém que não era porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. A voz dele tremeu um pouco na última palavra. Só um pouco. Mas eu ouvi. Qual verdade? Eu perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Ricardo virou para mim de novo. E dessa vez, seus olhos estavam brilhando demais. Úmidos demais. Que eu sou gay, Lucas. Sempre fui. Desde que me entendo por gente. Mas cresci numa época em que isso não era uma opção. Numa família onde isso era inaceitável. Num ambiente de negócios onde isso poderia destruir tudo que eu construí. Ele soltou uma risada amarga, sem humor. Então eu fiz o que era esperado. Casei com uma mulher que eu respeitava, mas nunca amei da forma que ela merecia. Tive um filho incrível que eu amo mais do que qualquer coisa no mundo. E sufoquei. Por 23 anos, eu sufoquei. As palavras dele caíram no espaço entre nós como pedras pesadas. E eu senti cada uma delas no meu peito. O divórcio foi há 2 anos. Ricardo continuou. Minha ex-esposa sabia. Sempre soube, eu acho. Ela não falou nada, mas ela sabia. E quando finalmente terminamos, quando eu finalmente tive a chance de ser honesto, de viver de verdade, eu não consegui. Ele passou a mão pelo cabelo, o gesto tão cansado, tão derrotado. Porque se eu sair do armário agora, o que acontece com Gabriel? Como eu olho para o meu filho e digo, toda a sua vida foi construída em cima de uma mentira. Como eu arrisco perder o respeito dele, a confiança dele, só porque finalmente decidi ser egoísta. Meu coração estava doendo, fisicamente doendo, porque eu entendia cada palavra, cada medo, cada peso que ele carregava. Não é egoísmo, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Viver a sua verdade não é egoísmo, não? Ricardo virou para mim completamente, e havia tanta dor naquele olhar que eu quase recuei. Então por que você também esconde, Lucas? A pergunta me acertou em cheio, porque ele estava certo, completamente certo. Eu comecei, mas a voz falhou. Você também se sufoca, Ricardo disse, baixo, intenso. Eu vejo na forma como você olha para mim e depois se força a olhar para longe. Na forma como você trava toda vez que Gabriel menciona relacionamentos. Na forma como você carrega o mesmo peso que eu. As lágrimas subiram na minha garganta. Quentes, doloridas. Eu tenho medo, eu admiti. E foi a primeira vez que disse isso em voz alta. Tenho medo de perder Gabriel. Tenho medo da reação dos meus pais. Tenho medo de olhar no espelho e ter que aceitar algo sobre mim que passei a vida inteira tentando esconder. Minha voz quebrou. Tenho medo de ser quem eu realmente sou. Ricardo deu um passo na minha direção. Só um. Mas foi o suficiente para mudar tudo. Eu também, ele disse. Tenho medo todos os dias. Mas sabe o que me assusta mais do que tudo? Eu sacudi a cabeça, incapaz de falar. A ideia de chegar aos 60, aos 70, olhar para trás e perceber que desperdicei minha vida inteira escondendo. Que nunca amei de verdade. Que nunca me permiti ser visto de verdade. Ele levantou a mão, devagar. Deu tempo para eu me afastar. Mas eu não me afastei. Seus dedos tocaram meu rosto. De leve. Tão de leve que mais pareceu um fantasma de toque do que algo real. E sabe o que me assusta ainda mais? Ele sussurrou. Tão baixo que eu mal ouvi. A ideia de olhar para você, para esse momento, para essa conexão que eu sinto quando estou perto de você, e deixar o medo me impedir de descobrir o que isso poderia ser. Meu corpo inteiro estava tremendo. Cada terminação nervosa em chamas, cada respiração dolorosamente consciente.
Ricardo, comecei, mas não sabia como terminar. Eu sei, ele disse. Eu sei que é complicado. Sei que é impossível. Sei que tem 1000 razões pra gente não fazer isso. Ele se inclinou mais perto. Tão perto que eu conseguia sentir o calor do corpo dele. Tão perto que eu conseguia ver as manchinhas douradas nos olhos verdes dele. Mas me diz uma razão, ele sussurrou. Uma única razão pra gente não descobrir. E eu não consegui. Por mais que tentasse, por mais que minha mente gritasse todas as 1000 razões, eu não consegui verbalizar nenhuma. Porque todas elas pareciam insignificantes comparadas com a necessidade avassaladora de fechar aquela distância impossível entre nós. Então eu fiz. Fechei a distância. Ou talvez ele tenha fechado. Ou talvez tenha sido os dois ao mesmo tempo, se encontrando no meio do caminho. E então ele me beijou. Ou eu o beijei. Não sei quem se moveu primeiro. Não importava. O que importava era a sensação dos lábios dele nos meus. Quentes. Macios. Desesperados. O que importava era a mão dele na minha nuca, puxando com força, como se tivesse medo que eu desaparecesse. O que importava era minha própria mão agarrando a camisa dele, segurando firme, ancorando. O mundo inteiro desapareceu. As luzes da cidade, a música distante, as vozes dentro do apartamento. Tudo sumiu, reduzido a esse único ponto de contato, onde éramos só nós dois. O beijo era intenso, urgente. Anos de negação e desejo comprimidos em um único momento de absoluta verdade. Eu sentia o gosto de vinho nos lábios dele, o cheiro de perfume caro misturado com algo que era puramente ele. E pela primeira vez na minha vida, eu me senti completamente visto, completamente aceito, completamente real. Quando nos separamos, ofegantes, tremendo, ele apoiou a testa na minha. Olhos fechados. Respiração irregular. Isso foi. Ele começou. Eu sei, eu disse. E era verdade, eu sabia, porque havia milhões de palavras que poderíamos usar, mas nenhuma delas seria suficiente. Ficamos ali por um momento suspenso no tempo. Testa encostada na testa, respirações se misturando, dedos ainda entrelaçados. E então ouvimos. Pai? Lucas? Vocês estão aí fora? A voz de Gabriel. Vindo de dentro do apartamento. Perto demais. Alto demais. Ricardo e eu nos separamos tão rápido que quase tropeçamos. Colocamos distância segura entre nós. Ajeitamos roupas. Tentamos controlar respirações. Mas meus lábios ainda formigavam. Meu coração ainda batia descontrolado. E quando olhei para os olhos de Ricardo, vi o mesmo pânico, o mesmo medo, a mesma adrenalina refletida de volta. Gabriel apareceu na porta que dava para o terraço, sorrindo, completamente alheio. Aqui estão vocês. Tava te procurando, Lucas. Vem, tem um cara lá dentro que trabalha com design também. Quero que vocês se conheçam. Eu forcei um sorriso. Espero que parecesse natural. Claro, já vou. Gabriel voltou para dentro. E por um segundo, só um segundo, eu e Ricardo trocamos um último olhar. Um olhar que dizia tudo. Que reconhecia o que acabara de acontecer. Que entendia que tudo tinha mudado. Ricardo deu um pequeno aceno com a cabeça. Quase imperceptível. E então sussurrou. Tão baixo que quase perdi. Ele não pode saber. Não ainda. E com essas palavras, a realidade esmagou todo o peso de volta para o meu peito. Porque nós tínhamos cruzado uma linha da qual não havia volta. E agora teríamos que viver com o peso desse segredo. Com a culpa, com o medo constante de ser descoberto. Segui Gabriel de volta para o apartamento. Sorri, conversei, fingi normalidade. Mas minha mente estava presa naquele terraço, naquele beijo, naquele momento impossível que mudou absolutamente tudo. E quando olhei por cima do ombro uma última vez antes de entrar, vi Ricardo ainda parado ali, sozinho, olhando para a cidade lá embaixo com uma expressão que eu reconheci imediatamente. Porque era a mesma expressão que eu via no espelho toda manhã. A expressão de alguém que finalmente tinha provado da verdade. E agora teria que decidir se o gosto dela valia o preço de tudo que poderia perder. Os 3 dias depois daquele beijo foram os mais longos da minha vida. E eu digo isso porque cada segundo se esticava como elástico prestes a estourar. Cada mensagem no celular fazia meu coração dar um pulo.
Cada vez que Gabriel mencionava o pai, eu sentia meu estômago virar do avesso. Eu estava vivendo duas vidas ao mesmo tempo, e nenhuma delas parecia real. Na superfície, tudo continuava normal. Eu ia no apartamento dos Almeida. Jogava videogame com Gabriel. Ria das piadas dele. Fingia que estava tudo bem. Mas por baixo dessa normalidade forçada, tinha um mundo inteiro de segredos pulsando nas entrelinhas. As mensagens de Ricardo começaram na manhã seguinte ao beijo. Nada explícito. Nada que Gabriel pudesse ler e entender se pegasse meu celular por acaso. Conseguiu dormir? Foi a primeira. Eu olhei para a tela do celular por 5 minutos antes de responder. Porque sabia que responder significava aceitar que aquilo tinha acontecido. Que não era sonho. Que eu tinha beijado o pai do meu melhor amigo num terraço em São Paulo e agora minha vida inteira estava de cabeça para baixo. Não muito. E você? Nada. 3 palavras. Mas eu conseguia sentir o peso delas através da tela. A insônia compartilhada. A culpa. O desejo que não tinha desaparecido só porque a gente tinha voltado para a realidade. Gabriel entrou na sala naquele momento, e eu travei o celular tão rápido que quase deixei ele cair. Cara, tá nervoso? Gabriel riu, jogando-se no sofá ao meu lado. Parece que tá escondendo coisa. Meu coração disparou. Nada. Só. Trabalho. Forcei um sorriso. Cliente chato querendo mudanças no projeto. A mentira saiu fácil demais. E isso me assustou mais do que deveria. Gabriel deu de ombros, já distraído pelo celular dele. Ah, clientes. Sempre a mesma coisa. E assim continuou. Dias de mentiras pequenas. Mentiras que se acumulavam como tijolos construindo uma parede entre mim e meu melhor amigo. As mensagens com Ricardo continuaram. Discretas. Cuidadosas, mas constantes. Preciso te ver. Não sei se é boa ideia. Eu sei, mas preciso mesmo assim. E eu sabia que deveria dizer não. Sabia que cada encontro só tornava tudo mais complicado, mais perigoso, mais impossível de desfazer. Mas eu fui. Encontramos num café longe de Jardins. Um lugar onde ninguém que conhecesse os Almeida iria aparecer. Ricardo chegou de boné e óculos escuros, como se estivesse fugindo de paparazzi. E talvez estivesse, mas não dos fotógrafos, da vida dele, das expectativas, do filho que não podia saber. Oi. Ele sentou na minha frente, e mesmo com os óculos escuros eu conseguia sentir o olhar dele em mim. Oi. Ficamos em silêncio por um tempo. O barulho do café ao redor, pessoas rindo, conversando, vivendo vidas normais onde segredos como o nosso não existiam. Isso é loucura, eu disse finalmente. Eu sei. A gente não pode continuar assim. Eu sei. Gabriel vai descobrir. Ricardo tirou os óculos escuros devagar. E quando nossos olhos se encontraram, eu vi a mesma guerra que estava travando dentro de mim refletida no olhar dele. E se a gente parasse de se preocupar com o que Gabriel vai descobrir, ele disse baixinho, e começasse a se preocupar com o que a gente tá sentindo? Você tá falando sério? Minha voz saiu mais alta que eu queria. Gabriel é seu filho. É meu melhor amigo. A gente não pode simplesmente ignorar isso. Eu não tô dizendo pra ignorar. Ricardo se inclinou pra frente. Tô dizendo que talvez a gente esteja com medo da coisa errada. Do que você tá falando? A gente tá com medo de ser descoberto. Mas não é isso que nos apavora de verdade, é? Ele segurou minha mão por cima da mesa. Um toque breve. Arriscado. A gente tá com medo de ser julgado, rejeitado, de olharem pra gente e verem algo errado. Eu puxei minha mão de volta. Não porque não queria o toque dele, mas porque queria demais, e aquilo me assustava. Você não entende, eu sussurrei. Gabriel confia em mim. Desde que a gente tinha 12 anos, eu sou tipo a única pessoa na vida dele que não quer nada em troca. Que não tá perto dele por causa do dinheiro ou do sobrenome. Se ele descobrir isso, você acha que ele vai te odiar? Não era pergunta, era constatação. E eu não consegui responder porque a verdade doía demais para falar em voz alta. Ricardo suspirou. Lucas, eu passei 47 anos escondendo quem eu sou. Construí uma vida inteira baseada em mentiras porque achei que ser honesto significava perder tudo. Ele olhou para mim com uma intensidade que me desarmonou completamente. E sabe o que eu perdi mesmo assim? Eu me perdi.
Não é a mesma coisa. Não? Ele inclinou a cabeça. Você já se olhou no espelho nos últimos 3 dias? Eu tinha. E a pessoa que eu via de volta parecia um estranho. Olhos fundos de insônia. Sorriso forçado. Uma máscara que eu usava para esconder o caos interno. A gente precisa parar com isso, eu disse. Mas minha voz não tinha convicção. Parar com o quê? De nos ver? De sentir? Ricardo riu sem humor. Você acha que isso vai simplesmente desaparecer se a gente fingir forte o suficiente? Não sei. Mas a gente tem que tentar. Saí do café antes que ele pudesse responder. Antes que eu mudasse de ideia. Antes que o pouco de sanidade que me restava desaparecesse completamente. Mas no dia seguinte eu acordei com outra mensagem dele. Desculpa por ontem. Você tem razão. A gente precisa ser cuidadoso. E logo depois. Mas eu não me arrependo de nada que aconteceu naquele terraço. Eu olhei para a tela do celular por tanto tempo que as palavras começaram a ficar embaçadas. Porque eu também não me arrependia. E isso era o pior de tudo. Naquela tarde, Gabriel me chamou para passar na casa deles. Disse que queria mostrar um jogo novo. Coisa normal. Rotina de sempre. Mas nada era mais normal. Quando cheguei, Ricardo estava no escritório dele. A porta entreaberta. Eu conseguia ver a silhueta dele através da fresta, sentado na mesa, olhando para a tela do computador. Gabriel foi atender o telefone na cozinha, me deixando sozinho no corredor. E antes que meu cérebro pudesse processar o que eu estava fazendo, meus pés já estavam me levando até o escritório. Ricardo levantou o olhar quando me viu na porta. E por um segundo a gente só ficou ali, parados, olhando um para o outro como se a gente fosse ímãs incapazes de resistir à atração. Não deveria estar aqui, ele disse. Eu sei. Mas eu entrei mesmo assim. Fechei a porta atrás de mim. E quando Ricardo se levantou da cadeira, quando ele caminhou até mim com aquele olhar que dizia tudo que palavras não conseguiam expressar, eu soube que a gente tinha passado do ponto de não retorno fazia tempo. Ele me beijou. E dessa vez não tinha cidade lá embaixo. Não tinha ar noturno. Não tinha desculpa de momento perdido sob as estrelas. Era só a gente. No meio do dia, no escritório dele, a poucos metros do filho dele. E eu retribuí o beijo como se fosse a última coisa que eu faria na vida. As mãos dele no meu rosto. Meus dedos agarrando a camisa dele. O mundo inteiro reduzido àquele espaço minúsculo onde a gente finalmente podia ser honesto. E então a maçaneta da porta girou. A gente se separou tão rápido que eu quase tropecei na própria perna. Ricardo voltou para a mesa. Eu fingi estar olhando os livros na estante. E quando Gabriel abriu a porta, o sorriso tranquilo dele foi como uma faca no meu peito. Opa, desculpa interromper. Ele olhou de mim pro pai e de volta para mim. Tava procurando você, Lucas. Achei que tivesse ido embora. Não, eu só. Vim falar com seu pai sobre trabalho. A mentira saiu tão mal ensaiada que eu queria afundar no chão. Gabriel franziu a testa. Trabalho? É. Ricardo entrou na conversa com aquela calma irritante dele. Lucas está pensando em expandir os serviços de design dele. Pedi para ele me mostrar o portfólio. Eu nem tinha portfólio ali. Nem tinha falado sobre trabalho. Mas Gabriel aceitou a explicação com um dar de ombros. Legal. Bom, quando vocês terminarem, eu tô na sala. Ele saiu, fechou a porta. E eu e Ricardo ficamos ali, paralisados, o som das batidas cardíacas preenchendo o silêncio. Por pouco, Ricardo sussurrou. Mas eu não conseguia falar, porque o por pouco não era suficiente. A gente tinha quase sido pego. Gabriel tinha quase descoberto. E da próxima vez a gente poderia não ter tanta sorte. Saí do escritório sem olhar para trás. Fui para a sala. Joguei videogame com Gabriel. Ri quando ele fez piada. Fingi normalidade. Mas por dentro eu estava desmoronando. Naquela noite, deitado na minha cama, eu finalmente enfrentei a verdade que vinha evitando desde aquele beijo no terraço. Isso não ia acabar bem. Não importava o que a gente fizesse. Não importava quanto cuidado a gente tomasse. Uma hora, Gabriel ia descobrir. E quando isso acontecesse, eu ia perder meu melhor amigo. A não ser que eu terminasse isso antes. Eu poderia simplesmente desaparecer. Inventar uma desculpa. Dizer que precisava de espaço, distância. Que tinha trabalho demais. Qualquer coisa. Podia sumir da vida de Gabriel antes que a verdade o machucasse. E talvez fosse isso que um bom amigo faria.
sacrificar a própria felicidade para proteger a pessoa que ama. Mas então eu lembrei das palavras de Ricardo no café. Você acha que isso vai simplesmente desaparecer se a gente fingir forte o suficiente? E eu soube que não ia. Porque o que eu sentia por Ricardo não era algo que dava para desligar como interruptor. Não era capricho. Não era fase. Era real. Intenso. Assustador. E fugir não ia mudar nada. Só ia me transformar em mais um covarde vivendo vida de mentiras. No dia seguinte, Gabriel me chamou para almoçar. Só nós dois. Coisa que a gente fazia sempre, mas dessa vez parecia diferente. A gente sentou num restaurante em Pinheiros. Pedimos a comida. Conversamos sobre futilidades. Mas eu conseguia sentir que tinha algo diferente no ar. Alguma coisa que Gabriel queria dizer, mas não sabia como. E então, no meio da refeição, ele largou o garfo e me olhou direto nos olhos. Lucas, a gente é amigo faz quanto tempo? 12 anos. Eu respondi, o estômago apertando. 12 anos. Ele repetiu, como se estivesse provando o peso das palavras. E nesse tempo todo eu sempre senti que podia confiar em você. Que você era real, sabe? Não como o resto do povo que vive em volta de mim querendo alguma coisa. Gabriel. Deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Ultimamente eu tenho sentido que você tá diferente, distante. E eu não sei se é coisa da minha cabeça ou se tá acontecendo alguma coisa que você não tá me contando. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que ele conseguia ouvir. Não é nada. Cara, só tô estressado com o trabalho. É só isso? Ele inclinou a cabeça, estudando meu rosto. Porque às vezes eu sinto que você tá escondendo alguma coisa. E pior, sinto que tem a ver com meu pai. O mundo parou. Tudo parou. O barulho do restaurante, as pessoas ao redor, minha própria respiração. Por que você tá dizendo isso? Minha voz saiu rouca. Não sei. Gabriel mexeu no guardanapo, desconfortável. É só uma sensação estranha, tipo... Vocês dois ficam agindo meio esquisito quando estão no mesmo ambiente. E você nunca foi muito próximo do meu pai antes. Agora, de repente, vocês estão conversando sobre trabalho e portfólio? Não faz sentido. Ele sabia. Ou pelo menos suspeitava. E eu tinha duas opções ali naquela mesa. Podia mentir. Inventar uma história qualquer. Rir da cara dele e dizer que estava viajando. Ou podia ser honesto. Finalmente. Completamente. E arriscar perder tudo. Gabriel, eu comecei, mas minha voz falhou. Ele me olhou com aqueles olhos confiantes dele. Os mesmos olhos que me olhavam desde os 12 anos de idade. Os olhos do meu melhor amigo que nunca tinha me julgado. Que sempre tinha estado do meu lado. E eu soube, naquele momento, que não importava o que eu escolhesse dizer. Nada nunca mais seria como antes. Tá acontecendo alguma coisa entre você e meu pai? Gabriel perguntou, a voz baixa, mas firme. E o silêncio que veio depois daquela pergunta foi o mais pesado que eu já carreguei na vida. Tá acontecendo alguma coisa entre você e meu pai? A pergunta do Gabriel ainda ecoava na sala. E eu tinha duas escolhas. Mentir de novo, como eu vinha fazendo há semanas. Ou falar a verdade pela primeira vez na minha vida. Sim. A palavra saiu da minha boca antes que o medo pudesse me silenciar. Sim, Gabriel. Tá acontecendo alguma coisa. Ele piscou. Uma vez. Duas. Como se não conseguisse processar o que acabara de ouvir. E quando eu vi a expressão dele se transformando, não em raiva imediata, mas em confusão profunda, percebi que não tinha mais volta. Que tipo de coisa? A voz dele estava controlada demais, mecânica. Como se ele estivesse lutando para não gritar. Eu respirei fundo. Não sei nem como começar a te explicar isso, Gabriel. Mas você merece saber a verdade. Desde aquele dia que eu cheguei mais cedo e encontrei seu pai sozinho no escritório. Desde que eu vi uma parte dele que ele esconde de todo mundo. Desde então, alguma coisa mudou. Gabriel levantou da cadeira. Ficou de pé ali, no meio da sala, olhando para mim como se estivesse vendo um estranho. Você tá falando sério agora? Você e meu pai? Você? Meu melhor amigo? A palavra melhor amigo chegou como um soco. E eu percebi que era exatamente isso. Eu não tinha traído só a confiança dele. Eu tinha traído a amizade mais importante da minha vida. Eu nunca quis que isso acontecesse, Gabriel. Eu juro. Eu nunca imaginei que pudesse sentir alguma coisa assim.
E eu lutei contra isso. Eu tentei ignorar. Mas quanto mais eu tentava esconder, mais eu percebia que estava escondendo não só dele. Estava me escondendo de mim mesmo. Ele passou a mão pelo cabelo. O mesmo gesto que o Ricardo fazia quando estava nervoso. E aquilo doeu de um jeito que eu nem sabia explicar. Lucas, eu não sei nem o que pensar agora. Você tá me dizendo que meu pai é... Ele nem conseguia terminar a frase. Seu pai é gay, Gabriel. E ele passou a vida inteira escondendo isso. Por medo, por vergonha, por achar que ia perder tudo se alguém descobrisse. Inclusive você. Silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia sugar o ar da sala. Gabriel sentou de novo, afundou no sofá. E pela primeira vez desde que a conversa começou, eu vi lágrimas nos olhos dele. Eu devia ter percebido. Ele sussurrou. Tinha tanta coisa que não fazia sentido. Os casamentos que nunca duravam. A forma como ele sempre parecia distante, mesmo quando estava presente. Eu achava que era só trabalho. Achava que era estresse. Mas era isso. Era isso. Eu repeti baixinho. Ele limpou os olhos com as costas da mão. E você? Desde quando você? Ele parou. Respirou fundo. Desde quando você sabe que é gay? A pergunta me pegou desprevenido. Porque eu nunca tinha falado aquilo em voz alta. Nunca tinha admitido pra ninguém. Nem pra mim. Desde sempre, eu acho. Mas eu nunca deixei essa verdade existir de verdade. Eu fingia que era confusão. Que ia passar. Que se eu ignorasse, ia desaparecer. E desapareceu? Ele perguntou, com uma tristeza que cortava mais fundo que qualquer raiva. Não. Nunca desapareceu. Só ficou mais pesado, mais sufocante. Até que eu vi seu pai naquele dia. E eu entendi. Entendi que guardar segredo da gente mesmo não protege ninguém. Só destrói por dentro. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo. Eu não sabia se ele ia explodir. Não sabia se ia me mandar embora. Não sabia se nossa amizade tinha acabado ali, naquela sala, com essa confissão que eu nunca deveria ter precisado fazer. Quando ele finalmente falou, a voz estava baixa, controlada. Eu preciso de tempo, Lucas, para processar tudo isso, porque você é meu melhor amigo. E meu pai é... Ele suspirou. Meu pai. E eu não sei como lidar com isso ainda. Eu entendo, falei. E eu espero o tempo que você precisar. Mas tem uma coisa que eu preciso saber. Ele me olhou direto nos olhos. Você tá fazendo isso porque gosta dele de verdade? Ou porque era proibido? Porque era o pai do seu melhor amigo e isso tornava tudo mais intenso? A pergunta era justa. E eu sabia que a resposta ia definir tudo. Eu gosto dele, Gabriel. De verdade. Não porque ele é seu pai. Não porque é proibido. Mas porque pela primeira vez na minha vida eu senti que alguém me entendia, alguém sabia o que era carregar esse peso. E quando eu olhava para ele, eu não via só atração. Eu via alguém que tinha coragem de existir, mesmo com medo. Gabriel assentiu devagar. Depois, levantou de novo. Eu vou embora agora. Preciso pensar. E você? Ele apontou para mim. Você precisa conversar com ele. De verdade. Porque se vocês vão fazer isso, se vocês vão arriscar tudo, então tem que valer a pena. Não pode ser só desejo. Não pode ser só medo de ficar sozinho. E ele saiu, fechou a porta atrás de si. E eu fiquei ali, sozinho no silêncio, sentindo o peso de tudo o que acabara de acontecer. 3 dias depois, eu encontrei o Ricardo no terraço. Era de noite. A cidade brilhava lá embaixo como um oceano de luzes. E ele estava apoiado na grade, olhando para baixo com aquela expressão distante que eu já conhecia tão bem. Gabriel me contou. Ele disse sem se virar. Que você falou a verdade. Eu precisava, respondi. Não dava mais para mentir. Ele finalmente olhou para mim. E a gente? O que a gente faz agora? Eu dei um passo mais perto. Ricardo, eu passei a vida inteira com medo. Medo de ser rejeitado. Medo de decepcionar as pessoas. Medo de ser quem eu realmente sou. E quando eu conheci seu segredo, quando eu vi que você também tinha medo, eu percebi uma coisa. A gente pode escolher viver escondido para sempre. Ou a gente pode escolher ser livre. E se a liberdade custar tudo? Ele perguntou, a voz carregada de dor. E se a gente perder as pessoas que a gente ama? Eu já perdi, Ricardo. Eu perdi anos da minha vida fingindo ser alguém que eu não era. E eu não quero perder mais nada. Nem você. Nem a mim mesmo.
Ele fechou os olhos, e quando abriu de novo, havia lágrimas descendo pelo rosto dele. Eu tenho tanto medo, Lucas. Tanto medo de que Gabriel me odeie, de que ele nunca mais olhe para mim da mesma forma. Ele não te odeia. Ele só precisa de tempo. E enquanto isso, a gente precisa decidir o que a gente quer. De verdade. Não o que as pessoas esperam. Não o que é mais fácil. Mas o que a gente quer. Ricardo segurou minha mão. E pela primeira vez, ele não soltou. Não olhou para trás para ver se alguém estava vendo. Ele só segurou. Eu quero tentar, ele disse, mesmo com medo. Mesmo sem saber se vai dar certo. Eu quero tentar. E eu também. Os meses seguintes não foram fáceis. Gabriel manteve distância por um tempo. Respondia minhas mensagens com monossílabos. Evitava encontros. E isso doía mais do que qualquer rejeição que eu já tinha sentido. Mas eu sabia que ele precisava daquele espaço. Precisava entender que o pai que ele conhecia ainda era o mesmo homem. Só que agora, sem máscaras. Até que um dia, ele apareceu na minha casa. Sem avisar. Tocou a campainha, e quando eu abri a porta, ele estava ali, com aquela expressão séria que eu conhecia desde a adolescência. "Posso entrar?" ele perguntou. Claro. Ele entrou. Sentou no sofá. Ficou em silêncio por um tempo, juntando coragem. E então falou. Eu conversei com meu pai. A gente conversou de verdade. Pela primeira vez em anos. E sabe o que eu percebi? O quê? Que eu nunca realmente conheci ele. Eu conhecia o homem que ele fingia ser. Mas o homem de verdade. Aquele que tem medo, que se sente sozinho, que passou a vida inteira escondendo quem é. Esse eu nunca conheci. Gabriel olhou para mim. E eu percebi que você fez uma coisa por ele que eu nunca consegui. Você viu ele. De verdade. E você não julgou. Você só aceitou. Eu não sabia o que dizer. Então eu só esperei. Eu ainda tô processando tudo, ele continuou. E vai demorar. Mas eu não quero perder meu pai. E eu não quero perder você. Então a gente vai ter que encontrar um jeito de fazer isso funcionar. Os três. Você tem certeza? Não. Ele deu um sorriso triste. Mas a vida nunca é sobre ter certeza, né? É sobre escolher o que importa. E vocês dois importam. E ali, naquele momento, eu senti alguma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Não era só alívio. Era aceitação. Era a sensação de que, pela primeira vez, eu não precisava esconder quem eu era. Não precisava carregar o peso de um segredo que me sufocava. Hoje, quando olho para trás, eu entendo o que mudou. Não foi descobrir o segredo do Ricardo. Não foi me apaixonar por ele. Foi a escolha de proteger aquele segredo. Porque ao proteger a verdade dele, eu fui forçado a encarar a minha. E quando você finalmente olha para sua própria verdade, quando para de fugir e decide viver com honestidade, tudo muda. Eu e Ricardo ainda estamos juntos. E não é perfeito. A gente enfrenta olhares, comentários, julgamentos. Mas a gente também tem alguma coisa que eu nunca imaginei que pudesse ter. Liberdade. A liberdade de existir sem máscaras, de amar sem medo, de ser quem a gente realmente é. E Gabriel. Gabriel aparece para jantar uma vez por semana. Às vezes a conversa é fácil. Às vezes é difícil. Mas a gente está construindo alguma coisa novo, alguma coisa honesto. E isso, no final, vale mais do que qualquer segredo que a gente pudesse guardar. Porque segredos só têm poder enquanto a gente os mantém no escuro. No momento em que você fala em voz alta, no momento em que você decide viver sua verdade, eles perdem a força. E você ganha a sua. Então, se você está carregando algum segredo, alguma verdade sobre quem você é que te sufoca, saiba que falar pode doer, pode assustar, pode mudar tudo, mas também pode te libertar. E a liberdade, por mais assustadora que seja, sempre vale a pena. Qual é o segredo que você está carregando? Compartilha aqui nos comentários. Às vezes, o primeiro passo para a liberdade é só falar em voz alta. E se você quer mais histórias sobre coragem, sobre amor, sobre viver sem medo de ser quem você é, se inscreve no canal. Porque todo mundo merece uma história que termine com liberdade. Inclusive você.